Vamos lá. Então, a gente viu sobre termometria, né, na aula passada, e hoje a gente vai entrar na calorimetria, sequência aí da termometria. E como o próprio nome diz, vamos estudar um pouco sobre o calor, que é uma fonte de energia. E sua unidade medida é joule, está descrita aqui embaixo. E essa energia, a gente tem as leis da termodinâmica, a gente vai falar mais detalhado sobre as leis da termodinâmica mais à frente, que rege a parte da termodinâmica, e o princípio dela começa aqui na função do calor, né? Que é essa energia. E o que a gente sabe do calor? Que é uma energia térmica que ela é transferida, né? E ela pode ser transferida de algumas formas diferentes. E aí esse calor, ele é medido, né? Então ele tem uma medição, e essa medição é chamada de quantidade de calor. E aí, por isso que a gente faz essa medição dessa quantidade de calor, que é o calor que é transferido. Então, a gente tem ela como em joule no sistema internacional. Também temos caloria, que equivale a 4,18, 4,19 joules. Então, o calor nada mais é do que a energia da agitação das moléculas, né? Da agitação do corpo. Então, as partículas, né, do corpo em si se agitam, e nessa agitação ocorre o atrito entre essas partículas, e nesse atrito a gente tem uma desordem, né? Essa desordem desses corpos, que a gente chama de entropia, e aí gera-se o calor. E a partir da entropia tem-se a entalpia, e assim vai, e gera esse calor que pode ser transmitido de um corpo para outro. Então, essa forma de energia ela pode ser transmitida de três formas: a convecção, a condução e a irradiação. Como a própria imagenzinha aqui nos mostra, a condução ela é por um corpo, digamos que sólido, tá? Então eu tenho um corpo, vai aquecer, e a propagação do calor vai estar por todo o corpo até a sua extremidade. A convecção é pela agitação das moléculas ou partículas, né, do corpo. Ou seja, esse calor aqui está sendo transmitido ao ar nesse desenho. E o ar transmite as mãos do coleguinha aqui. E a irradiação, que é as ondas de calor direta. Para melhor esclarecer, falando da condução, então, no caso aqui, o corpo vai propagar o calor por ele todo. Então, há um contato com o corpo em si que está transmitindo o calor. Então, o calor está aqui, em contato com o corpo, e um terceiro corpo também em contato. Então, toda a transmissão de calor aqui é por contato.
Então, dentro até do corpo aqui, o calor vai sendo transmitido de uma extremidade até a outra. Na convecção, ela acontece nos fluidos em si, e aí, por isso, aquela outra desenho é do ar, que eu falo, que acontece a convecção. Aqui acontece, por exemplo, no aquecimento de uma panela, e aí eu tenho a movimentação das partículas dessa água, né, desse fluido aqui. Então, a água fria desce, a água quente sobe, e assim vai fazendo a movimentação. Por isso, quando a gente começa a aquecer uma água numa panela, começa a borbulhar, por conta dessa agitação. Então, tem uma agitação frequente, e logo essa agitação vai criar bolhas, né, por a velocidade aqui, já começa a ser mais rápida, não ser homogênea, então eu tenho choque das partículas e aí uma desordem, uma agitação elevada vai causar as bolhas. Além do mais também, que ao ponto da ebulição, né, eu vou causar aqui, transformar a água em vapor também, aumenta essa questão das bolhas também. A irradiação, ela não depende de meios materiais, e um exemplo mais clássico aqui que a gente tem, logicamente, as ondas de calor, por exemplo, a onda dos infras vermelhos, infravioleta, ultravioleta e tal, as ondas do sol, né? Mas temos aqui uma garrafa térmica. Então, a garrafa térmica plástica em volta, né? E por dentro tem uma parede metálica, uma parede de vidro, né? Laminada. E aí, entre essa parede de vidro laminada e a parede de, de plástico, eu tenho um vácuo, eu tenho um ar aqui. E aí, essa, entre as paredes, eu tenho essa irradiação de calor. Então, o calor aqui, nesse caso aqui, duas paredes espelhadas, né? Eu tenho espelhamento de dentro e espelhamento de fora da garrafinha de vidro dentro, e aí eu tenho irradiação. O calor do fluido bate e reflete, e aqui também o calor vai sendo refletido aqui dentro, eu vou criando uma camada de calor no vácuo aqui dentro, e a camada e o calor aqui eu vou retendo o calor com essa irradiação dessas ondas. As ondas ficam batendo e voltando no fluido dentro. Isso aqui só relembrando, né, pessoal? Tranquilo isso aí? Alguma dúvida? Professor, você pode explicar de novo a convecção? Convecção? Isso eu não entendi. Então vamos lá, vamos ler aqui primeiro então, agora dessa vez. É a principal forma de transmissão de calor que ocorre nos fluidos. Ao aumentar a temperatura de um corpo ou substância, aumentamos a agitação de suas partículas. Então imagina lá você aquecendo água no fogão. Quando você aquece a água na chama lá, se você reparar, no início, quando você começa a fazer esse aquecimento, quando ela começa a aquecer, ela começa a fazer umas bolinhas na parede, né, da panela. Faz umas bolinhas. E logo essa bolinha desprende da parede da panela e ela sobe. Isso nos mostra essa água quente, a água quente subindo. E a água fria, como a água quente sobe, então a água fria vai ter que descer. Porque senão, se subir tudo, daqui a pouco sai da panela, né? Então,
A água quente, que acontece? A água mais quente, né? Porque ela vai aquecendo, sobe, a água fria vai descer, ela vai ficar mais quente que a que estava em cima. Isso aqui vai ficar circulando em um aumento de temperatura contínuo. A água cada vez mais quente, mas a água fica mais quente ao fundo e vai para cima. Ela fica mais quente e vai para cima. Ela fica mais quente e vai para cima. Então eu tenho um aquecimento. A, a chama que está aquecendo a água aqui embaixo e essa água ela vai ficar em movimento constante. Aquecendo, sobe, a fria desce, aquece, sobe. Vai ficar um movimento cíclico. Então, isso é a convecção. Então, é uma convecção no sentido de converter, né? Convergir aí esse fluido em si, ele sempre vai estar movimentando aqui e sendo aquecido. Não sei se esclareceu. Deu de esclarecer. A convecção, eu tenho uma movimentação constante do fluido. Por exemplo, vou voltar aqui no outro exemplo aqui, ó. O que acontece? O fogo aqui não está tocando a mão do menininho aqui. Mas o fogo está tocando o ar, o oxigênio aqui, o ar aqui em volta, né? O ambiente aqui em volta. Então, ele vai aquecer esse ambiente, e aí vai acontecer com esse ar aqui em volta? Ele vai subir. Então, aqueceu aqui, ele sobe. E aí a gente tem um outro ar entrando aqui. Qual que é o ar que está entrando? Um ar mais frio, próximo, vai entrar nesse local. A gente não tem um vácuo no ambiente. Então, esse ar quente vai subir, e aqui vai entrar um outro ar mais frio. E assim vai ficar o movimento cíclico. Assim, enquanto o fogo está aquecendo, esse ar aqui vai ser aquecido e vai subir. E aí nisso a gente sente na mão o calor. Quando a gente faz um churrasco, por exemplo, na churrasqueira, a gente sente, né, o calor ali da churrasqueira. E esse calor não é propriamente do fogo em si, né? É do fogo propagado no ar em volta ali da churrasqueira. Então, existe uma convecção, uma transferência de calor da chama para o ar. E aí, do ar para a nossa mão. Uma convecção, então, dessa propagação desse calor para o ar em volta ali de uma churrasqueira, por exemplo. Então, para a gente relembrar aí essa parte das formas de transferência de calor, vamos dizer que uma panela com água está sendo aquecida num fogão. O calor das chamas se transmite através da parede do fundo da panela para a água que está em contato com essa parede, e daí para o restante da água. Na ordem dessa descrição, o calor se transmitiu predominantemente por radiação e convecção, radiação e condução, convecção e radiação, condução e convecção, condução e radiação. Alguém me responda. Seria a letra A? Radiação e convecção? Todos concordam? Eu acho que é a letra D. C. Convecção e radiação. D. D. Condução e convecção. Alguém mais? Opa. Vamos lá, gente. Então, pessoal, primeiro, o calor está se propagando para o fundo da panela. Então, nesse sentido, eu tenho um contato direto do calor com o sólido, não é isso? Então, nesse sentido, eu vou estar propagando o calor
para a panela e a panela transferindo para a água. Então, eu tenho, nesse caso, uma condução, né? A panela vai conduzir o calor até a água. E depois... Oi? Letra E? Letra D. É a letra D. Primeiro eu tenho, então, a condução da panela para a água, né? E depois, dentro da água, eu tenho a convecção, que a gente acabou de falar, né? Que é, eu tenho uma mudança, uma movimentação das partículas, né? Do fluido. Então, primeiro, na panela, então tá aqui, ó. Chama se transmite através da parede do fundo da panela para a água. Então, do fundo da panela para a água, eu tenho uma condução, certo? Então, está aquecendo o fundo da panela e esse calor está passando pelo metal da panela. Então, eu tenho uma condução de calor pelo metal da panela. E na água, né? Então, a água que está em contato com essa parede, e daí para o restante da água. E dentro da água, eu tenho uma convecção, né? Da parte do fundo da água para a parte de cima da água. Então, tem aquele movimento da água quente subindo, a água fria descendo, e aí eu tenho uma convecção. Então, a letra D, correta. Condução e convecção. Nesse caso aqui, a transmissão de calor por convecção só é possível no vácuo, nos sólidos, nos líquidos, nos gases, nos fluidos em geral. Onde é possível acontecer a convecção? E aí? Eu acho que é a letra E. Letra E, nos fluidos. E aí, Carlos? O que você acha? Eu acho que é na E também. Ah, é também. A Cintia apareceu, ó. Eu tô em dúvida na D e na E. Então, o que acontece? No vácuo, há como propagar o calor? Não, né? Não tem vácuo, é ausência de matéria. Então, eu não tenho como propagar o calor. Nos sólidos, eu não tenho uma convecção. Nos sólidos, as partículas estão enrijecidas. Então, eu posso ter nos sólidos a condução e não a convecção. Nos líquidos, a gente acabou de ver que a água, sim, acontece a convecção na água. E lá no desenho, no primeiro desenho, eu acabei explicando lá, falando da churrasqueira em si, a gente tem também a propagação de calor por convecção nos gases. Então, líquidos e gases são fluidos. Então, letra E. Então, a convecção é possível nos fluidos, não é possível nos sólidos. Tá. Nos sólidos, então, é só a condução. Isso. E aqui, nessa aqui? Selecionar a alternativa que complete ali as lacuninhas. O calor do Sol chega até nós por que tipo de transmissão de calor? Radiação?
Radiação. Uma moeda bem polida fica menos ou mais quente do que uma moeda revestida de tinta preta, quando ambas são expostas ao sol. Fica mais ou menos quente uma moeda polida em relação. Hã? Fica mais quente. A polida fica mais quente do que uma moeda com tinta preta. É, Concorda ou discorda? Concordo também. Você está certo disso? Posso perguntar a resposta? Aí que vocês se enganam. Uma moeda polida, o que que acontece? Ela vai refletir as ondas de calor, tá? Uma moeda polida reflete a radiação do sol. Então, nesse sentido, ela vai absorver menos calor. E a revestida com tinta preta, ela não vai refletir, ela vai absorver esse calor. Então, por isso que acontece da gente falar muito, né? Ah, roupa escura, né? É mais calor, se sente mais calor com roupa escura do que com roupa clara. É por esse fato. A cor escura, ela vai reter o calor. E a cor clara vai refletir o calor. Então, uma moeda bem polida fica menos quente do que uma moeda revestida de tinta preta. Então, a terceira, numa barra metálica aquecida, numa extremidade, a propagação do calor se dá para a outra extremidade por Condução. condução. Então, resposta correta, radiação menos condução. Letra C. Ok? Dúvidas? Tranquilo? Beleza, então vamos entrar agora na parte mais interessante da brincadeira. A gente já viu aí as formas de transferência de calor, e agora falando especificamente qual a relevância, né? Quais os efeitos desse calor aí. Então, nesse sentido, a gente tem o calor sendo transmitido, e quando se tem um estudo isolado desse calor sendo transmitido, a gente pode medir, né, essa quantidade de calor. E a gente tem, então, esse calor, ele pode ser transmitido em dois momentos. Ele pode ser transmitido no momento onde ele vai gerar uma variação de temperatura e no momento onde ele não vai gerar uma variação de temperatura. Quando a gente fala que esse calor vai gerar uma variação de temperatura, a gente chama ele de calor sensível, tá? Então, a temperatura do corpo recebe ou cede calor e ela vai ganhar ou perder calor, vai perder temperatura, aliás. E aí, nesse caso, a gente chama esse calor transmitido, né, essa quantidade de calor sensível. E o quantitão, resumindo, calor sensível é a quantidade de calor que causa mudança de temperatura em um corpo. Então, um exemplo aí de uma figurinha, tem um becker aí cheio d'água e eu vou aquecer essa água e ela vai aumentar a temperatura dessa água, tá? Então, vamos dizer ali, eu tenho uma água a 10 graus e eu aqueço ela a 50 graus.
não ocorreu nenhuma diferença, a não ser esse acréscimo, né, de 40 graus, né, de 10 para 50 graus, ela aumentou 40 graus aí na temperatura. E aí, a gente chega no sentido da capacidade térmica. O que é essa capacidade térmica? Essa capacidade térmica está relacionada ao elemento, ao material, ao corpo que está recebendo esse calor. E essa capacidade térmica, ela é relativa, né, em relação à quantidade de calor pela variação da temperatura. Então, eu tenho uma quantidade de calor que é igual ao produto dessa capacidade térmica pela variação da temperatura. Ou, que também reflete, a capacidade térmica é a quantidade de calor pela variação de temperatura. Certo? Então, essa capacidade térmica, eu tenho, por exemplo, geralmente não, né? A gente chama, né, os elementos com mais capacidade de condução térmica, ou eles também referem-se à condução elétrica também, né, praticamente são os mesmos. Então, quando eu tenho um elemento com maior capacidade de condução térmica, então eu tenho essa capacidade aqui, ó, capacidade térmica maior. Esse é a relação. Então, eu tenho uma facilidade de propagar esse calor, né? Essa condutividade térmica aí. Então, capacidade térmica é proporcional à massa também. Desculpa aqui. Aí, beleza. Eu tenho, então, essa capacidade térmica nesse sentido em relação à quantidade de calor e à variação da temperatura. Só que eu levo vocês a pensar aqui agora o seguinte. Vamos imaginar aqui dois materiais. Um com bastante capacidade térmica, um que aquece muito rápido, que seria, por exemplo, um metal. Vamos dizer aí o ouro em si, tá? Então, eu tenho o ouro, que é um material que tem uma capacidade térmica elevada. E aí, do outro lado, eu tenho outro material menos. Por exemplo, vamos dizer aí, um metal mais duro nesse sentido, um chumbo. Não, chumbo não, chumbo é fácil também de aquecer. Vamos pensar num aço, no metal, um aço carbono, tá? Então, eu tenho o ouro e o aço carbono. Então, nesse sentido, eu tenho esse aquecimento, essa quantidade de calor que eu vou colocar no ouro e a quantidade de calor que eu vou colocar no carbono. A mesma quantidade, tá? Vamos supor lá que 1000, tá? Na quantidade de calor e 1000 também no aço. E aí a gente vai observar que a temperatura dos dois, vamos iniciar os dois estavam a temperatura ambiente, 20 graus. Quando eu coloquei essa mesma quantidade de calor, o ouro vai subir lá para 50 graus, tá? Por exemplo, ele vai aquecer muito mais rápido, certo? E o aço, ele vai aquecer mais lentamente, né? Ele vai aquecer menos nessa proporção, ele vai mais lentamente. Ao final, né, da propagação dessa quantidade de calor que eu coloquei, o aço não vai aquecer o tanto que o ouro aqueceu. Supor que o aço chega a 40 graus, certo? Só que eu apliquei uma quantidade de calor de 1000. Beleza. Mas qual que era o tamanho desse ouro e qual que era o tamanho desse aço? Era uma barra simples, 1 quilo.
de ouro e 1 quilo de aço. Beleza, essa quantidade de calor fez essa variação em 1 quilo de ouro e em 1 quilo de aço. Mas supondo que eu tenho 1 tonelada de ouro e 1 tonelada de aço, vai fazer o mesmo efeito, essa mesma quantidade de calor que eu vou colocar? Entenderam a situação? Pessoal? Entendeu aí, Franciaus, o que eu quis dizer? Sobre o exemplo, não. Repetindo, eu tenho uma massa de ouro e de aço. Eu tenho uma massa de ouro de 1.000 quilos, ou de 1 quilo, e uma massa de aço também de 1 quilo. A quantidade de calor vou aplicar a mesma quantidade de calor, 1.000. Um ouro, 1 quilo de ouro, vou aplicar 1.000, quantidade de calor, e eu tenho um aço, também de 1 quilo, vou aplicar 1.000 de calor, certo? Eu verifiquei que a temperatura do ouro subiu de 20 para 20 foi para 50 graus. A do aço começou na mesma temperatura de 20 e foi para 30. Entendeu aqui? Então, tem um ouro e um aço. E eu apliquei 1.000 calorias. 1.000 calorias é uma quantidade de calor. O que é essa quantidade de calor? Só uma exemplificação, fazer uma analogia, não é concreto, é fictício aqui nesse caso, mas vamos dizer que ficou aquecendo ali numa chama alta, né, por 10 minutos. Foi a quantidade que, e aí nesses por 10 minutos eu cheguei a 1.000 calorias de aquecimento. Foi 1.000 calorias transmitidas da chama para esse material. Certo? Entendido? Certo. Agora o seguinte, eu vou pegar o mesmo ouro, só que agora eu não tenho 1 quilo, eu tenho 100 quilos. Eu vou aplicar 100 calorias também. Ele também começou a 20 graus. Qual que é a temperatura que vai chegar esses 100 quilos de ouro com as 1.000 calorias? E aí? Dá para a gente saber se o valor. Oi? Seria menor? Seria bem menor. Olha para vocês verem a gente chegando. Aqui são valores fictícios, mas vamos chegar a esse valor proporcional. Então, a quantidade é E por a variação
temperatura. A capacidade do ouro ali naquele primeiro caso seria 1.000, né, dividido por 30. Certo? Daria aproximadamente 33,3, vamos dizer assim, calorias por grau Celsius. Beleza, então essa capacidade térmica, ela é do produto. Então, se eu quero saber qual que seria a variação da temperatura, só substituir os valores aqui também. Então, eu teria, então, capacidade igual a quantidade de calor pela variação da temperatura. A capacidade a gente encontrou 33,3. A quantidade de calor foi a mesma, 1.000, dividido por essa variação de temperatura. Ele teve a final, eu não sei qual que é a temperatura final, menos os 20 graus que foi o inicial. Resolvendo isso aqui, eu tenho, então, que menos 20, né, igual a 1.000 dividido, né, por 33,3. Então, tem uma temperatura igual. 1.000 dividido por 33,3, eu tenho os mesmos, eu tenho 30, né? Correto? 3.000 por 33,3 é 30? Não é isso? E os 20 vai para o outro lado positivo. Cheguei à mesma temperatura de 50 graus. Mas você falou que a temperatura não seria menos? E aí? Sim. Deu a mesma temperatura? Não, ficou igual. Então, deu a mesma temperatura, mas não deveria dar uma temperatura menor? É, porque a quantidade de ouro era maior, né? Sim. Então, o que acontece? Quando eu aumento a temperatura, eu não posso, ou aumento a quantidade de material, então não caio nessa fórmula, porque ela tem ela não tem massa. Por isso, então, a gente segue aqui para frente, a gente pega uma outra questão da capacidade térmica, que ela também é proporcional à massa, tá? Então, a capacidade térmica, então, é proporcional à massa da amostra e à constante de proporcionalidade, que é chamada calor específico. Então, como eu falei aqui, a capacidade térmica é do produto, certo? Mas ela é referente a 1 grama, tá? Então, quando a gente fala de capacidade térmica, que é do material, ela é referente a 1 grama do material. Quando a gente vai trabalhar com massas diferentes, a gente começa a falar do calor específico, que aí eu tenho um Czinho minúsculo. Esse calor específico é sim proporcional do material, independente da quantidade desse material. Então, recapitulando, a capacidade térmica é do material, mas referente a 1 grama. Então, ele é experimental para 1 grama do material. Quando eu vou trabalhar com um material em qualquer peso, o que é proporcional dele, o que é relativo a ele e é constante é o calor específico. E aí, o calor específico, a gente tem ele tabelado, tá? Aqui está uma tabelinha pequenininha com os valores de alguns materiais, mas a gente tem todo o calor específico de 2 materiais conhecidos tabelado. Então, se a gente tem a capacidade térmica, que é de 1 grama,
e ela é proporcional à massa, então eu tenho que a capacidade térmica é esse calor específico que é constante multiplicado pela massa. Então, se eu quero ali, por exemplo, nesse exemplo aqui, ó, o que eu errei aqui nesse exemplo, né? Não seria 1 quilo. Para esse caso, teria que ser 1 grama, né? Então, é 1 grama de ouro e 1 grama de aço, tá? E aí eu teria essa capacidade térmica para 1 grama. Quando eu tenho o calor, quando eu tenho mais massa, aí eu pego lá esse calor específico, né, da tabelinha, multiplico por aquela massa. Se eu multiplicar por 1 grama, eu vou ter o calor específico lá, aquele calor específico que eu teria encontrado. Então, se eu tenho 1 grama, o meu calor específico vai ser a minha capacidade térmica. Então, aqui, ó, o calor específico é a forma padronizada. Vou admitir um colega aqui. Para expressar o comportamento dos materiais submetidos à troca de calor, expressando a quantidade de calor necessária para que cada 1 grama do material varie 1 grau Celsius em sua temperatura. Então, por exemplo, a água aqui, para ela subir 1 grau, 1 grama subir 1 grau, ela precisa de 1 de calor específico. O gelo, por exemplo, ele aquece um pouco mais rápido, ele precisa de 0,5, calor específico dele. Aliás, mais lento, né? 0,5. O mercúrio, bem mais lento, 0,033. O alumínio, já um pouco mais rápido que o mercúrio. O ferro, mais lento do que o alumínio. O ar, pela distância entre as partículas do ar, né, que é um gás, então nesse caso fica mais moroso nessa propagação do calor entre as partículas, também ele tem uma propagação um pouco bem menor do que menos da metade da do gelo, por exemplo. Então, nesse sentido, eu tenho esse calor específico tabelado para multiplicar pela massa e assim eu tenho a capacidade térmica. Se eu tenho, então, essa capacidade térmica, eu tenho a quantidade de calor, a capacidade térmica multiplicada pela variação de temperatura, e eu tenho a capacidade térmica, é o calor sensível, é o calor específico, vezes a massa, posso substituir isso na capacidade térmica. Então, eu tenho a quantidade de calor, que é o calor específico, vezes a massa, vezes a variação de temperatura. Dúvidas aqui? Não. Beleza, estamos falando da quantidade de calor sensível. O que é o calor sensível? Variação de temperatura? Isso, eu tenho variação de temperatura. E quando eu não tenho variação de temperatura, o que acontece? Não tem calor sensível? Sim, mas o que acontece com o corpo? Eu estou aquecendo ele, mas ele não aumenta a temperatura. Ele tem um calor específico. Imagina um metal. Eu estou aquecendo ele, ok. Ele aqueceu, aumentou a temperatura. Chegou num determinado momento, eu continuo aquecendo ele e ele não aumenta mais a temperatura. Por quê?
Vamos lá. Por que que não aumenta mais a temperatura? É porque já chegou na capacidade térmica? Não. Vamos mudar. Não é o metal. A água. Eu estou aquecendo ela, aqueço ela. De repente, a água não tá. Ela aumenta a temperatura. Eu pego a temperatura lá da água a 20 graus Celsius e estou aquecendo ela. Vou aquecendo. Não paro de aquecer, não. Estou com ela ali dentro da panela no fogo. De repente, a água não aumenta mais a sua temperatura. Por quê? Porque ela evaporou Isso. O que que aconteceu com ela? Ela mudou de estado. de estado. Quando acontece a mudança de estado, não acontece variação de temperatura. Então, nesse sentido, quando a gente está com um fluido, ou qualquer corpo, né? Ele tá num determinado estado. A gente continua aplicando calor sensível nele. Ele vai chegar no momento que ele não vai mudar mais a temperatura. E aí a gente chama de calor latente. Esse calor que ele vai receber, essa quantidade de calor que ele vai receber enquanto ele estiver mudando de estado ou de fase, né? Conforme alguns chamam mudança de estado, outros mudanças de fase. Então, calor latente é a quantidade de calor fornecida ou retirada ou cedida de um material que provoca a mudança de fase. É proporcional à massa do material e à constante de proporcionalidade. Lá a gente tinha o que? O calor específico. Aqui a gente tem essa constante L, o calor latente. Então, a gente chama de forma carinhosa essa fórmula aqui de Q meseta, né? Calor Cm delta T. Essa aqui a gente chama ela carinhosa de primela, ml. Então, a quantidade de calor é igual a massa vezes o calor latente. E aí, para demonstrar essas variações, a gente tem um gráfico aqui da água em si. Então, a gente tem uma água lá em formato sólido, né, no gelo, menos 20 graus. A gente aplica, então, um calor. Vai aplicar uma quantidade de calor. Que tipo de calor? Calor sensível. Então, massa, calor específico, variação de temperatura. Chegou a 0 graus, esse gelo começa a derreter. Do ponto que ele começa a derreter até o ponto que ele fica completamente derretido, não há aumento da temperatura. E aí a gente tem um momento de uma quantidade de calor latente aplicada. Então, de sólido para líquido, na fusão, a gente tem um calor latente, que é quantidade de calor latente, que é a massa, vezes o calor latente do produto, do fluido, né? No caso aqui da água. Virou 100% água, líquido. A gente aplica novamente o calor. E aí é um calor sensível novamente. Massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura. Até eu chegar aos 100 graus, né? A gente tem a padrão, ao nível do mar, a água vai evaporar a 100 graus Celsius. Então, chegou a 100 graus, essa água começa a vaporizar. Então, ela, desde a primeira gotinha que virou a vapor até ela ficar 100% vapor, eu não tenho variação de temperatura, fica em 100 graus, e eu tenho uma quantidade de calor latente. Virou vapor 100%, continuo aquecendo,
e eu tenho calor sensível novamente. Dúvida? Tranquilinho? Beleza. Calor sensível quando há mudança de temperatura, calor latente quando há mudança de estado. E aí, a gente relembra agora as leis da termodinâmica. Primeira lei da termodinâmica é aquela ideia na natureza nada se cria, tudo se transforma, é basicamente isso. Então, eu tenho a variação da energia, tá? Então, eu tenho no processo termodinâmico, a energia total é conservada, de modo que a variação de energia interna de um sistema é a diferença entre o calor trocado com o meio e o trabalho realizado. Em outras palavras, eu tenho uma matéria que tem uma energia interna, e essa energia interna, ela vai ter uma energia de calor e um trabalho. Então, a energia de calor, ela vai produzir e ela vai mandar um trabalho. Basicamente, vamos pensar aqui na geração de vapor, fazendo uma analogia, tá? Basicamente assim, eu tenho um vapor produzido e esse vapor ele vai estar com a quantidade de calor aplicada dentro dele, esse quesão. Quando esse vapor toca uma turbina eólica, por exemplo, ele vai gerar um trabalho e aí ele vai perder temperatura. Então, ele vai gerar trabalho e perder temperatura. Mas a sua energia interna vai continuar intacta. Então, por isso, a gente chega naquela máxima. Nada se cria, tudo se transforma. Jamais um sistema pode criar ou destruir energia, apenas transformá-la. É a ideia da energia térmica, energia eólica. Tudo a gente já tem uma energia existente, e essa energia é transformada em outra. Tá? Esse exemplo que eu falei do vapor, então o que acontece? Eu tenho um vapor com energia térmica. E aí, quando esse vapor chega a um anteparo, a uma turbina, ele vai transformar essa energia térmica em energia cinemática, energia dinâmica. Então, ele está transformando essa energia. Essa é a primeira lei da termodinâmica. Então, a energia é transformada. Ok? Entendida a primeira lei aí? Professor, não entendi o que é energia interna. Essa energia interna Como é que eu vou te falar dessa energia interna de forma... Pensa numa molécula. Uma molécula é cheia de átomos, ok? E como ela está cheia de átomos, para me imaginar essa molécula, vamos dizer, dormindo, tranquilinha, sem agitação. Está em repouso. Certo? Melhor dizendo, vamos imaginar a água mesmo. A água em um recipiente parado. Então, ele está num vidrinho ali, essa água, e ela está completamente parada. Então, quando essa água está parada, ela tem a sua energia interna ali parada, uma energia interna
sem movimentação. Quando eu aqueço essa água, as partículas dessa água, as moléculazinhas ali, começam a se movimentar. E aí eu tenho uma agitação. E aí eu vou ter uma variação dessa energia interna. Ela vai aumentar essa energia interna, tá? Por conta dessa movimentação. Então, isso é a energia interna do corpo em si, energia interna. Então, essa movimentação das partículas em si. Então, eu tenho uma energia interna que ela vai variar conforme a desordem dessas partículas, que a gente chama essa desordem dessas partículas de entropia. Então, a gente entra no estudo mesmo da termodinâmica. Então, eu tenho um corpo em si, uma matéria, um elemento, onde eu tenho uma energia interna. Quando eu provoco uma desordem dessa matéria, então eu tenho um aumento dessa energia interna. Quando eu tenho coloco essa matéria, essas partículas em repouso, eu tenho essa diminuição dessa energia interna. E por isso que é essa transformação de energia, porque essa energia interna, ela se transforma mediante a sua agitação. Ela não é produzida ou destruída, ela é transformada a partir da sua agitação das partículas. Certo? Certo. Depois, para dar uma melhor esclarecida, para você entender mais esses termos, entropia, energia interna, entalpia, dá uma olhada na parte do livro, no livro em si, sobre termodinâmica, tá? Essa parte que a gente está estudando mesmo. Eu vou, no fim, aqui na hora que terminar aqui, eu vou mostrar para vocês a biblioteca virtual e a gente eu mostro para você lá alguns livros sobre isso com mais detalhes. Segunda lei da termodinâmica, ela já tem dois pressupostos aí, tá? Então, ela é uma análise qualitativa, e aí eu tenho dois enunciados, vamos dizer assim, que é o que é falado, né? Eu tenho o enunciado de Clausius e o enunciado de Kelvin. Vamos ver o que cada um fala. O Clausius fala o seguinte: é impossível um sistema que apenas transfira calor de uma fonte fria para uma fonte quente, ou só é possível o calor ir de uma fonte fria para uma fonte quente, fornecendo energia ao sistema. Lá de novo, é impossível um sistema que apenas transfira calor de uma fonte fria para uma fonte quente, ou só é possível o calor ir de uma fonte fria para uma fonte quente, fornecendo energia ao sistema. O que ele está falando? Uma fonte fria, ela não tem energia térmica para passar por energia quente, para um local onde está quente. Imagina aí, eu pego um copo de gelo e um recipiente quente. Eu não vou passar energia térmica do copo de gelo para o outro recipiente que já está quente. Não existe isso. O que vai acontecer é o recipiente quente aquecer o gelo. Então, é por isso que eu falo, é impossível um sistema que apenas transfira calor de uma fonte fria para uma fonte quente. Vamos ver o que Kelvin fala. Em uma transformação cíclica, é impossível transformar toda a energia térmica, todo o calor, recebido de uma única fonte quente em energia mecânica, trabalho. O que ele quis dizer aqui? Que há percas, nada mais do que isso. Ele está falando que uma transformação cíclica, vamos imaginar, aqui eu uso sempre um exemplo de duas represinhas e um sistema de bombeamento, tá? Imagina aqui comigo que eu tenho uma represa num nível mais baixo
em uma represa no nível mais alto. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pôr uma bomba com roda d'água. Vocês conhecem bomba com roda d'água? O que é uma bomba com roda d'água? A água vai passar por essa roda d'água e ela vai girar a bomba e vai bombear a água. Então imagina aí, eu tenho uma represa no pé do morro e uma represa no topo do morro. E aí eu tenho uma bomba de roda d'água que vai bombear essa água da represa de baixo para a represa de cima. E a própria água da represa de cima vai descer e rodar essa bomba d'água para girar essa bomba e fazer esse movimento cíclico. Ou seja, bombeia a água para a represa de cima, a água de cima desce e roda a roda d'água, que bombeia a água, e assim fica um ciclo virtuoso. Isso Kelvin fala que não é possível, porque essa energia térmica, ela não vai, uma energia térmica em si, aqui é uma analogia, não é energia térmica, mas a energia térmica num processo assim, ela não vai ser totalmente convertida em energia mecânica. Então, se eu aquecer algo, na hora que eu estou aquecendo esse algo para transformar em energia mecânica, esse aquecimento vai ter percas. E essa mudança da energia térmica para energia mecânica, eu também tenho percas. O que acontece? Quando eu tenho uma turbina a vapor, o que é uma turbina a vapor? É onde eu tenho um vapor quente tocando uma hélice e essa hélice vai gerar um motor, um gerador de energia. Então, se eu tenho um vapor tocando uma hélice, eu tenho energia térmica nesse vapor. Quando ele toca a hélice, ele vai gerar energia mecânica. Num sistema ideal, vou colocar valores para ficar entendível. Eu tenho 1000 de energia térmica. Quando eu pego esses 1000 de energia térmica e toco essa hélice para gerar energia mecânica, eu transferiria 1000 de energia térmica e viraria 1000 em energia mecânica. Só que isso não é possível pela segunda lei da termodinâmica. Quando eu toco essa hélice com esses 1000 de energia térmica, jogando aí valores ao vento, 2000 ou 200 desses 1000 de energia térmica ficaria aplicados na própria hélice, por exemplo. Aqueceria a hélice, aqueceria as paredes dessa turbina. Então, eu tenho parte dessa energia térmica se perdendo no processo. E aí é isso o que Kelvin falou. Então, eu tenho uma transformação cíclica impossível de transformar toda a energia térmica em uma energia mecânica ou trabalho. Então, a energia térmica, ela não é 100% absorvida para gerar trabalho. E aqui a gente comprova a entropia que eu tenho falado, que é essa desordem, tá? Das partículas. Segunda lei comprova que a entropia do universo sempre aumenta e que nunca o zero absoluto poderá ser atingido. Nesse sentido aqui, gera uma outra análise, onde o que é? A partícula em si, quando eu vou aquecendo ela, né, ela vai aumentar e nunca vai atingir o zero absoluto. Então, por mais que a partícula esteja paradinha, eu não estou no zero absoluto, porque essa desordem aí do universo, ela é sempre atingida, sempre eu vou ter um equipamento, um trabalho, um movimento, uma agitação dessa molécula. Então, eu tenho uma entropia sempre positiva. O principal é a gente entender, então, primeira lei, nenhuma energia é criada, ela é transformada a partir de dentro das partículas.
E a segunda lei, eu não tenho um calor, uma transferência de calor da fonte fria para a fonte quente, a não ser que eu tenha um fornecimento de energia para tirar esse calor da fonte fria, desconheço, e não existe uma transformação em 100% de energia térmica para energia mecânica. Ok? Alguma dúvida? Falei demais agora. Então, vamos falar agora, então, da terceira lei. A terceira lei é mais simplesinha. Define que, em uma escala absoluta de temperatura, cujo mínimo é o zero absoluto, no mínimo desta escala, a entropia de toda a substância é a mesma. Ou seja, no zero absoluto, eu tenho uma estagnação de todas as partículas, ou seja, tudo está inerte, nada se movimenta, nenhuma partícula em si vai se movimentar no a zero absoluto. Então, eu vou ter uma ordem estática das partículas. E, por fim, a gente chega na lei zero. Mas como assim? Temos a primeira lei, a segunda lei, terceira lei, e em vez da quarta lei, a gente tem a lei zero. Professor, me explica essa terceira de novo. Sim, lógico. A terceira lei, vamos imaginar congelamento, tá? O que acontece? Quando você tem a água líquida, ela está se movimentando com facilidade. E para você ter uma água líquida, né, no estado líquido, você vai ter ela numa temperatura de 0 a 100 graus. Então, vamos definir aí o líquido. Eu tenho movimentação das partículas, organizado ainda, né? Tá ali tudo dentro do recipiente, mas movimenta. E eu posso ter uma temperatura de 0 a 100 graus. Quando eu diminuo essa temperatura, passo do zero, essa água ela vai se congelar. E ela vai para o estado sólido. O que acontece? Não tem aquela movimentação das partículas como ela tinha no líquido. Então, eu tenho essa movimentação reduzida no gelo. Ah, mas no gelo não movimenta. Aí estamos falando de micro, questão micro. Então, as partículas micro no gelo ainda há uma pequena movimentação. Ah, movimentação de um lado para outro no recipiente? Não é isso. É uma agitação, tá? Estamos falando de micro. Então, se a gente olhar uma partícula sólida no microscópio, a gente, e aí tem que ver as escalas para a gente observar isso, a gente vai ver uma micromovimentação dessas partículas ali dentro. Então, falando do gelo, eu vou ter algumas partículas se movimentando ali no gelo, se agitando, se movimentando no sentido assim de vibração. Eu teria uma mínima vibração das partículas ali no gelo. Só que eu vou diminuindo, eu vou retirando o calor desse fluido. Entendido até agora, Cintia? Essa questão da movimentação? Se eu tô entendendo? É. Tô. Então, beleza. Então, nesse sentido, quando eu tenho essa micromovimentação, quando eu vou com esse gelo, então a gente vai ali, por exemplo, se a gente pegar a gente vai na nossa geladeira, algumas geladeiras marcam, né, a temperatura nela,
e vai falar lá que está a menos 2 graus, a menos 5 graus. E a gente já encontra cubos de gelo ali dentro da geladeira, certo? Se a gente for, por exemplo, lá na Antártica, né, no Polo Sul ou no Polo Norte, a gente vai encontrar lá gelo, né? E a temperatura daquele local, a gente vai ver lá que está a menos 20, menos 30, menos 50 graus a temperatura em certas regiões. E a gente tem um gelo ali também. E se a gente pegar um termômetro e ver o gelo da geladeira, a gente vai ter lá menos 2 graus. E se a gente pegar uma temperatura e verificar o gelo lá do Polo Sul, do Polo Norte, a gente vai atingir esses menos 50 graus e menos, sei lá, menos vários graus abaixo de zero aí. Falando em graus Celsius. Qual que é a diferença nesse sentido? Por que que um gelo tem uma temperatura mais alta e o outro gelo tem a temperatura mais baixa, sendo que se a gente olhar um cubo de gelo, os dois estão iguais? É esse detalhe micro. Quando a gente pega um gelo a 2 graus e um gelo a menos 50, a gente vai ver essa vibração das partículas menores. Essa agitação, essa entropia vai ser menor. Então, vai diminuindo, vai estagnando, até chegar a esse bendito zero absoluto. O que é o zero absoluto? O zero absoluto é a estagnação completa da matéria ali. Ela vai estar completamente parada. Essas vibrações da partícula não vai existir. Isso é o chamado zero absoluto, que a gente adota como a menor temperatura já atingida em uma matéria em experimento em laboratórios, que foi dos menos 273 graus Celsius, que é onde começa a nossa escala Kelvin. Por isso, adotou-se esse ponto como zero absoluto. Não se conseguiu provar uma temperatura abaixo dessa temperatura de menos 273 graus Celsius. Conseguiu entender, Cíntia, essa questão? Entendi, agora entendi. Beleza, então vamos lá para a nossa lei zero. Por que chamada lei zero? O que acontece? A primeira lei, a segunda lei e a terceira lei já tinham sido defendidas. Os pensadores, né, os pesquisadores já tinham alencado elas e defendido, comprovado em experimentos, em cálculos e tudo mais, as três primeiras leis. A primeira da transformação da energia, a segunda da não variação de energia de onde tem menos para onde já existe, e a perca de parte dessa energia na transformação, e falando perca no sentido da transformação de um ponto para o outro, não é perder, ela vai ser transmitida para outros meios. E a terceira, que é o zero absoluto, a estagnação da matéria, ou a entropia se iguala em todos os elementos. Então já tinham se defendido essas três leis. E aí veio essa lei que ela é primordial a essas. Sem essa, essa é o princípio das outras. Então, quando a gente analisa, essa lei zero, ela, se tivesse sido olhado de forma macro primeiro, ela teria sido identificada primeiro que as outras. Que ela se aproxima um pouco da segunda lei do enunciado de Clausius. O que é a lei zero? Que a gente já falou aqui na aula passada, que é nada mais do que o equilíbrio térmico. Se eu coloco dois elementos em contato, um em temperaturas diferentes do outro, quando eu coloco esses dois elementos em contato, eles vão se equilibrar, eles vão ter uma igualdade de temperatura. Se eu colocar 2, 3, 4, 5, quando eu coloco os elementos
em diferentes temperaturas, em diferentes energias, se eu coloco eles estaticamente, né, com um outro, eles vão entrar em equilíbrio térmico. Então, essa é a mais simples das leis, mais simples, primordial às outras, porém, ela foi defendida só depois. Por isso, fizeram consenso de nomeá-la como a Lei Zero e não a quarta lei. Essa tranquila, né? Essa a gente já tinha falado em sala. Dúvidas? Vamos lá. Pessoal, esses exercícios aqui, eu puxei do nosso livro texto, tá? Nosso livro lá do portal. Então, vamos analisar ele aqui rapidinho. Estudo sobre o aquecimento global, que devido ao aquecimento do planeta, pode ocorrer o derretimento das geleiras, aumentando o nível de água dos oceanos. Porém, a energia necessária para esse derretimento pode causar um esfriamento drástico no planeta. Suponha que todo o gelo das calotas polares tem uma massa aproximada de 4 vezes 10 oitava tonelada, estando a temperatura média de menos 10 graus Celsius. Considere o calor específico do gelo de 0,5 calorias por graus Celsius, e a calor latente de fusão de 80 caloria por grama. Qual é a quantidade de calor necessária para derreter toda essa massa de gelo em calorias? Como é que a gente calcula isso? Primeiro, temos aqui em toneladas e aqui a gente tem em gramas. Primeiro detalhe, então, é transformar essa tonelada em gramas. Depois de transformada essa tonelada em gramas, ele nos deu o calor específico e o calor latente. Então, já nos induz a ter duas quantidades de calor. A quantidade de calor sensível e a quantidade de calor latente. Quantidade de calor sensível, então, é a nossa primeira fórmula lá, uma equação. Quantidade de calor é igual ao calor sensível vezes a massa vezes a variação de temperatura. Para se derreter, eu tenho, então, de menos 10 a 0. Então, a nossa variação é essa. E a quantidade 2 de calor é a latente, que é a massa vezes a calor latente aqui. Ficaria assim. Primeiro, transformando a massa de tonelada em grama. Tonelada para quilo, multiplico por 10 a terceira. Então, 10 a terceira, 8 mais 3, 10 elevado a 11. De quilo para grama, mais 10 a terceira. Então, 10 a 11 mais 3, 10 a 14. Então, já tenho a massa em grama. Calculando a primeira quantidade de calor.
massa, que eu encontrei, 4 vezes 10 elevado a 14, vezes o calor sensível do gelo de 0,5, vezes a variação de temperatura. A temperatura final vai ser 0 e a temperatura inicial é menos 10. Então, inicial 0 menos 10. Multiplicando isso, eu tenho uma quantidade de calor de 2 vezes 10 elevado a 15 calorias. Então, 2 vezes 10 a 15. Então, tem 15 zerinhos aqui para frente. Quantidade de calor latente. Depois já aqueceu, agora vai começar a derreter, né? Então, eu tenho a massa, 4 vezes 10 a 14, em gramas que eu encontrei, vezes 80, que é o calor latente. Então, a quantidade de calor vai ser 32 vezes 10 a quinta. Somando os dois calores, eu tenho quantidade total, quantidade de calor 1 mais quantidade de calor 2. 2 mais 32. Conserva a base, né? E somo os multiplicadores. Então, 34 vezes 10 a 15 calorias. Dúvida? Não? Beleza. Pessoal, vou começar a adotar um livro no portal, tá? Livro na biblioteca virtual. Vocês já acessaram a biblioteca virtual? Acessou, Cíntia? Acessei, só que eu não consegui muito bem mexer lá, não. Franciel, você já acessou? Já acessei. Vitor, já acessou também? Eu não consegui acessar, não. Então vamos lá. Vamos dar um help aqui. Vocês estão vendo aí a página da Anhanguera? Sim. Sim? Beleza. Aqui, na página da Anhanguera, anhanguera.com. Eu venho aqui, ó, em Anhanguera, e aqui embaixo eu tenho biblioteca. Cliquei na biblioteca, ele já me direcionou a essa nova página. Aqui eu tenho o catálogo online. Esse catálogo online é de todos os livros físicos, tá? Então, se eu quiser ver se tem um livro físico lá na biblioteca, quando voltar à normalidade, eu posso acessar por aqui. Renovação, se eu quiser renovar o livro que eu tenho em mãos. Se o livro não estiver sendo muito solicitado, eu posso renovar por aqui. E aqui está a nossa biblioteca virtual. Clico nela, ele vai abrir uma nova página. E aí, nessa nova página, eu vou fazer o login. Clique aqui para efetuar o login. Vocês vão fazer o login acadêmico. É o RA e a senha de vocês. Então, acessou o login acadêmico, digitou o RA e a senha de vocês. Ele já vai dar um bem-vindo aqui, o nome de vocês, tudo mais. E aqui está a biblioteca. Tá? Então, aqui eu tenho várias bibliotecas. Para nossa área, ciência da computação, essa aqui tem normas, tá? De engenharia, de telecomunicação, tem algumas normas nesse sentido. É interessante.
Para agronomia, eu não sei exatamente se tem alguma aqui específica para agronomia, para normas, para tal. Mas a agronomia também entra no meio de engenharia, então tem normas aqui também para agronomia. Aqui, nessa EBSCO-host, são periódicos, então revistas, artigos, e aqui entra artigo de todos os assuntos. Ciência da computação, agronomia, com certeza tem vários artigos interessantes aqui, tá? Então, atento a vocês acessar esses dois a critério de curiosidade, for pesquisar um assunto específico, procure o artigo em EBSCO aqui. Temos livros do Senac, são alguns livros interessantes. Alguns outros aqui são bem específicos. Esse aqui, por exemplo, tribunais para direito, esse aqui jurídico para direito. Então, tem alguns que são específicos, não nos interessa tanto. Mas esse e esse nos cabe bem. E o Senac também. E esses dois aqui são as bibliotecas com livros. Livros com uma grande quantidade de livros. Essa aqui tem muito livro também, mas a plataforma dela, ela é um pouco mais engessada, tá? Então, eu prefiro utilizar mais essa aqui e vou utilizar com vocês essa aqui. Então, na hora que eu falar, o livro está lá na biblioteca, então está em minha biblioteca. Então, vou clicar aqui em minha biblioteca, ele vai me direcionar aqui e eu vou acessar o portal. Quando eu clico em acessar, ele abre outra janela. Todos estão acompanhando? Sim. E ele abre a biblioteca, pessoal. Aí aqui, ó, tá os livros que eu tenho pesquisado por último agora, os livros que eu tenho acessado por último, fica aqui mais visível, tá? Ah, mas eu não quero nenhum desses aí. Eu quero um livro de... Vamos lá, livro pra gente, né? Termodinâmica. Eu quero termodinâmica. Digita aqui termodinâmica. Dá um enter e ele vai precisar os livros de termodinâmica para mim. Ah, eu não quero um livro qualquer, eu quero o do autor X. É só eu digitar o nome do autor aqui e vai me direcionar, vai me aparecer aqui os livros do autor. Quando eu coloquei termodinâmica, e aí aparece todos os livros de termodinâmica que tem na biblioteca virtual. Fundamentos de termodinâmica química, termodinâmica para engenharia química, termodinâmica para engenheiros, física 2 aqui, esse aqui é o do Surrey, do John e do Surrey, que é um livro semelhante ao que a gente está utilizando agora nesse momento. Que outro, um livro que eu utilizo bastante também, esse aqui, Termodinâmica para Engenharia. Fundamentos de Termodinâmica, do Sontag, Van Allen. Esse livro aqui é excelente. Aqui, ó, Cíntia, se você quiser dar uma esclarecida melhor sobre aquela questão de energia interna, entropia, entalpia, esse livro aqui é interessantíssimo para isso. Aqui, outro livro excelente, Termodinâmica Clássica. Esse aqui é o do Van Allen mesmo. Então, melhor ainda que esse aqui. O livro é porque minha internet trava e não dá para ver nada. Aí é problema. Então, tem vários livros aí sobre termodinâmica, tá? E aí, tem também igual, por exemplo, outro tópico, transferência de calor. De transferência de calor, ele vai também mostrar aqui.
E aí tem vários também. Tem esse aqui, princípio de transferência de calor. Este aqui, esse aqui que é o do Incoprera. Do Incoprera, tem os dois aqui, ó, do Incopreras. Cara, esses dois livros aqui são super conceituados sobre transferência de calor. Também tem essa questão de entropia, entalpia, energia interna. E o nosso livro Física, agora aqui, que a gente poderia estar utilizando, e lógico, provavelmente é o que a gente vai estar utilizando. Deixa eu ver se ele está aparecendo aqui, que está meio lento. É o Física do Moisés. É esse aqui, eu cliquei e ele vai abrir direto, mas eu vou voltar e mostrar a capinha dele para vocês. Bem provável, eu não bati o martelo, mas bem provável que a gente vai estar utilizando este aqui na Bíblia. Ah, não, abriu foi o de transferência de calor. Volto aqui, ó, em meus livros aqui, eu vou voltar. Este aqui, ó, galera. Provavelmente a gente vai estar utilizando este aqui. Fluidos, oscilações e ondas de calor. Curso de Física Básica do Moisés e Nussensweig. Então, esse livro aqui, provavelmente a gente vai estar utilizando mais esse livro. Quando eu abro ele, tá abrindo o livro, pronto. E aí eu gosto muito dessa plataforma aqui da minha biblioteca por conta dos comandos que ela me permite. Primeiro, o sumário. Então, se eu venho aqui no sumário, qualquer capítulo que eu acionar, ele vai me direcionar direto para a página daquele capítulo. Então, eu não preciso digitar a página, nada. Eu posso clicar no capítulo e ele já vai me levar lá naquele capítulo. Outros detalhes, não serve para a gente, mas se escolher um livro literário, por exemplo, eu posso escolher escutar o livro aqui. Ele vai ler o livro em voz alta para a gente. Posso aumentar a letra ou diminuir a letra do livro. E alguns livros têm outras ferramentas ainda que nos possibilitam. E eu posso até imprimir apenas duas páginas por vez do livro, tá? Se eu quero imprimir a página da lista de exercício, eu posso imprimir aqui duas páginas do livro. Ok? Posso fazer anotações. Né? Posso pesquisar o assunto no livro. Então, tem N ferramentas e os livros, e vários livros também, né? É verdade. Ok, pessoal? Aí tá aparecendo a capinha do livro aí maior aí, para vocês irem familiarizando. Dúvidas?